Olá, boa noite a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Eu quero me apresentar para vocês. Eu sou pastor Isael Moreira, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde que eu fiquei como pastor 10 anos, quase 11 anos, ao todo na igreja quase 16 anos, né? E hoje eu quero falar sobre a política, vários assuntos relacionados à política que é feita na Igreja Universal do Reino de Deus, várias experiências. Vamos falar de vários assuntos aqui nesse vídeo. Primeiro, eu posso falar da política, porque eu, como pastor, também trabalhei na política para eleger os candidatos indicados pela igreja. Trabalhei diretamente para a eleição, na época, para eleger o deputado estadual, também como deputado federal. Eu quero falar também dos vereadores, que também são pastores. Na época, eu tinha o pastor na minha região, que ele era o pastor candidato a vereador. E nós conversávamos muito sobre a política. E eu tinha minha igreja naquela região, os membros procuravam, sempre fazendo reclamação, que ia procurar o pastor no gabinete, na prefeitura, o pastor nunca poderia estar, nunca poderia atendê-la. E quando o pastor ia na igreja para pedir os votos, falava que ele ia ser o vereador para estar lá a favor da igreja, ser eleito pela igreja, pelo povo, e também a favor do povo, para estar ajudando o povo da melhor forma, da melhor maneira fosse necessário. Isso aí também não é verdade, porque muitos membros tinha ido no gabinete da prefeitura à procura do pastor de uma orientação, de um apoio, de uma ajuda para algum serviço, né, de Eletropaulo, de água, Sabesp, e o pastor estando lá no gabinete e a secretária falava que ele não estava, né? Daí a pouco a pessoa ouvindo ele falar no telefone na outra sala, né? Mentia, falava que não estava. E nunca poderia atender o povo. Aí um dia eu falei com ele: pastor, mas o senhor foi eleito pelo povo. O senhor fez promessa aqui na minha igreja. O senhor disse que o povo poderia te procurá-la, que o senhor está à disposição. Aí ele me diz assim: olha, pastor, o meu mandato é da igreja. Eu só dou satisfação à direção da igreja. Estou lá para atender as necessidades da igreja. Da igreja que eu digo, instituição. A instituição, não igreja o povo. Quer dizer, o povo voltava, na hora que precisava daquele pastor, então não era atendido. Então, você que é membro, toma cuidado, né? Você pode estar acreditando que você, quando precisar de uma ajuda, de um apoio, de uma orientação, de repente você pode ser que seja negado para você. Eu sou testemunha disso. Eu vivi isso também como pastor. No momento que eu mais precisei do apoio político, eu como pastor. Então eu fui negado. Eu vou relatar, vou falar deste acontecimento, né? E outros pastores também que às vezes na época ia separar as reuniões que era feito com os pastores do estado, que ali ia separar, ali ia ser chamado os pastores para entrar na política. Tinha pastor que ficava orando a Deus para não ser chamado, porque não queria se envolver com a política. E teve um caso que um dos pastores que foi chamado para ser vereador, ele disse assim para nós pastores, mas estar mais próximo dele, diz assim: olha, eu fui chamado para ser vereador, mas não é o que eu quero. Eu vou somente porque não posso dizer não para a direção da igreja. Já viu, né? Se dizer não, já viu, né? Tá fora, né? Será punido.
Então o pastor lá tem que dizer, sim senhor, amém, tá ligado, eu vou, é isso mesmo, vai arrebentar. Essas são a que o pastor tem que falar. E ali, e ele falou assim, olha, quando vocês for fazer o meu trabalho, não força não, porque eu não quero ganhar, eu quero perder para eu não venha ficar, não fui chamado para ser vereador, não fui chamado para ser político. Quando eu aceitei ser pastor, eu fui chamado para ganhar almas, para pregar a palavra de Deus, não estar numa prefeitura me envolvendo com problemas, com dinheiro, com isso, com aquilo. Não foi chamado para isso, nem sei se eu estou preparado para isso. Então, obreiros, presta bem atenção, membros da Igreja Universal do Reino de Deus. De repente você pedir o teu voto para um homem desse, um homem que entrou na instituição para pregar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus no altar. E ele foi tirado do altar e colocado na política. De repente ele está lá sem ele querer, só para obedecer. É o caso que acontecem com muitos, né? Vai e depois se perdem, né? Você tem visto aí. Muitos políticos evangélicos se perdeu, né? Perdeu na fé, caiu na fé, abandonou a fé, se esfriou, se apagou na fé porque foi removido do altar. Então, de repente, você dando o seu voto, votando num homem desse, contribuindo, trabalhando para eleger um homem desse, de repente, você está aí contribuindo, ajudando para a queda desse pastor, né? Para a destruição, para a maldição da vida dele, porque ele não foi chamado para ser um político, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Dentro da instituição, ele está lá e ele vai contra a vontade dele por obediência. Um bispo, depois de muitos anos de bispo, ele é tirado para ser um político, porque a instituição, a dominação precisa dele nos comandos, né? Então ele é tirado, mas muitos deles vai contra a sua vontade. A vontade deles não é essa. Por isso que vai e dá errado, né? Se perde, né? E entra aí em escândalo, como não é segredo para ninguém, você tem visto, né? Os escândalos vindo aí da política, né? E muitos deles também envolvidos, os políticos da igreja. Então tem esse lado também. Cuidado com a pessoa que você vai votar. Se você sentir no coração não votar, é Deus falando no seu coração. Não dê o seu voto, porque amanhã depois você vai ver esse pastor, esse bispo se perder na política, você vai lembrar que você deu o seu voto para ele. Você fez a política dele, você fez a campanha, a eleger a ele. Então, você vai ver que você contribuiu para a queda desse homem de Deus. Então, pensa bem antes de você contribuir para uma perdição de alguém. Então, não faça isso, né? Então, aqui, meu conselho para vocês, membros e obreiros, né? E aqui para nós. Por isso que o nosso país está da forma que está. Está nesta situação de calamidade, né? Os nossos governantes. Por quê? São pessoas que não estão preparadas para esse cargo. São pessoas que não foi chamada para isso. Está lá porque alguém colocou lá. Está lá pela necessidade das instituições, das igrejas, se formando pastor, colocando então na política, tirando do trabalho ministerial, que é o trabalho pregar a palavra de Deus, para poder fazer a política. Então são pessoas que não estão preparadas. Então pensa bem antes de dar o seu voto. De repente você poderia votar numa pessoa, de repente nem evangélica é, mas ela está mais preparada para esse cargo, assumir essa responsabilidade. Ou se você votar em um pastor ou em um bispo, só porque a instituição quer, precisa de lá para defender a instituição, não ao povo, você está ajudando essa pessoa a tirar a cadeira, o cargo de uma outra pessoa que poderia estar ali, que iria contribuir com o nosso país, com o nosso povo, com o povo brasileiro, não é verdade? Então, fica aí o meu conselho, fica aí
minha mensagem para você. Agora eu vou falar de uma experiência que eu passei também quando eu precisei dos políticos da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui negado a ajuda deles e também fui até humilhado, fui até humilhado nesta época. E eu me lembro que me mandaram para ser pastor numa igreja, e essa igreja ela já iria fechar, porque o pastor que tinha passado lá antes de mim não fez ali um bom trabalho, e o povo da igreja tinha ido embora. E essa igreja, a arrecadação dela estava no valor de R$ 6.000. Só o aluguel dela era R$ 3.500, o aluguel naquela época, isso aí em 2002, mais ou menos. E essa igreja, ela estava para fechar. O regional me chamou e falou para mim: olha, essa igreja ela vai fechar, porque ela não está dando nem os valores para manter ela. Você, pastor, é a última esperança dessa igreja. Vai lá para o trabalho crescer. Então eu cheguei nessa igreja, comecei a trabalhar, visitar o povo, os obreiros estavam afastados, e ali o povo veio para a igreja. E em 3 meses, essa igreja ela passou de dar R$ 6.000, que era a arrecadação dela, passou a dar a 30 mil. Em 4 meses ela estava dando R$ 40.000 por mês, né? R$ 40.000 por mês. Uma igreja que estava dando 6 mil, o povo veio para a igreja cresceu. Então eu tive um problema de saúde nesta igreja. Eu trabalhando ali, uma época de muito frio, eu peguei uma bactéria nesse ouvido, inflamou esse ouvido, foi uma bactéria de água, de chuva, alguma coisa, e teve uma inflamação neste ouvido aqui. Eu tive um problema de audição. Então eu procurei o médico, e o médico fez os exames, olhou, o otorrino olhou, falou assim: olha, seu Israel, o senhor precisa de uma cirurgia urgente. Temos que operar, porque senão, se vier uma outra inflamação, o senhor vai perder totalmente a audição, vai ter que usar aquele aparelho. Imagina, né? E ali eu fiquei um pouco desesperado. Falei assim: então, doutor, nós vamos fazer a cirurgia. Vamos aos procedimentos. Comecei a fazer exame de sangue, todos os exames. Tinha que fazer em um hospital. Ele tinha a clínica dele, mas tinha que fazer em um hospital. E ele fez o orçamento da cirurgia, ficaria em R$ 5.300 naquela época. R$ 5.300 naquela época. Minha igreja dando R$ 40.000 de arrecadação. E ali eu levei o orçamento para o regional da minha região, meu regional. Ele disse assim: eu vou levar para o bispo Romualdo para aprovar, autorizar a sua cirurgia. Aguarda porque eu vou pegar a autorização com o bispo Romualdo. No outro dia, o regional me ligou e falou assim: olha, pastor Israel, o bispo Romualdo mandou procurar o deputado, o gabinete da Edna Macedo e também do deputado Márcio Araújo, o gabinete deles, para eles estão pagando essa cirurgia para você, porque o bispo Romualdo falou que a igreja não vai arcar com essa despesa, esse valor, com valor alto, não vai pagar essa despesa. E os deputados, eles vão ajudar. Os dois gabinetes vai se unir, vai ajudar, pode ficar tranquilo, que a tua cirurgia será feita. Os deputados. E eu me lembro que na minha igreja, 6 meses antes, eu tinha feito a política dos deputados. Na nossa região estávamos trabalhando para a Edna Macedo, nessa época, e também pastor Márcio Araújo, né, pastor Márcio? E inclusive a Edna não chegou aí na minha igreja, mas o deputado Márcio Araújo, ele foi, marquei uma reunião especial, ele foi lá e ele fez a reunião, se apresentou como deputado, representante da igreja, né? Com a igreja cheia, um povão, e ali ele se apresentou, ele fez o culto na minha igreja. E ali nós trabalhamos, elegemos ele, foi muito bem votado lá na cidade onde eu estava, os obreiros se empenhavam, o povo se empenhou,
e nós fizemos o trabalho da política e elegeu os 2 deputados. Muito bem. Para minha surpresa, o regional tinha pegado o orçamento com o telefone do médico e levou e passou para o gabinete da Edna Macedo e também para o gabinete do Márcio Araújo. Para minha surpresa, quando eu voltei no médico, o médico, meio triste, o doutor, ele falou assim: olha, pastor, muito triste, lamentável essa situação, muito triste o que eu ouvi da direção da igreja. Primeiro, o gabinete da Edna Macedo, o senhor conhece? Eu conheço. A irmã do Bispo Macedo é deputada. Ele falou assim: então, é a Edna Macedo, através do seu representante do seu gabinete, me ligou e falou que não poderia ajudar na sua cirurgia. Em dinheiro eu não poderia ajudar na sua cirurgia. Para que eu pudesse fazer a sua cirurgia de uma forma de caridade para o senhor. Porque o senhor é um pastor dos menores dentro da igreja, né? Sou um pastor pobre, pastor humilde, sem condição nenhuma, e é um dos pastores menor, que é um pastor que não contribui muito com a igreja. Então, eles pediu para que eu pudesse, se eu pudesse fazer gratuitamente a cirurgia, se eu não perder a audição, se eu não ter problema, que eu fizesse, senão eles não poderiam fazer nada. Naquela hora foi uma tristeza muito grande para mim, uma decepção muito grande, ter trabalhado pela política, ajudado, me empenhado o máximo, e nessa hora eles negaram, né? A igreja negou. Primeiro foi a Igreja Universal, a igreja negou. O bispo Romualdo, ele negou ajuda, ele não se dispôs a ajudar, jogou a responsabilidade para os deputados, para os gabinetes. Então a Edna Macedo, ela também não ajudou, né? Mas eu ajudei a eleger a senhora, né, dona Edna Macedo? Os obreiros, o povo, nós nos empenhamos o máximo. E aí, então, ele falou assim, e aí, em segundo lugar, me ligou também o outro gabinete, do outro deputado, Márcio Araújo, é um representante da igreja. Me ligou e falando se estava certa a cirurgia. Eu falei que não, porque tinha que fazer os pagamentos, acertar os pagamentos. E eles também falaram que eles não iam poder contribuir, não iam poder ajudar na sua cirurgia. Então, seus pastor, e eu fiquei muito preocupado com a situação do senhor, do jeito que está, da forma que está. Tem como recuperar o ouvido do senhor, a sua audição. E então eu entrei em contato com o hospital e eu paguei para o hospital adiantado, paguei o médico, vai vendo, o médico. Eu paguei para o hospital para operar o senhor vai estar lá para operar, e que o senhor me acertaria depois. Quer dizer, o médico não tinha nada a ver com a igreja, nada a ver comigo, trabalho dele, ele, em solidariedade comigo, ele pagou o hospital, e ele me diz assim, olha, e esse valor só me paga parcelado, porque o hospital não ia aceitar parcelado, tinha que pagar toda a vista, a parte lá do hospital, né? Que a anestesia, a enfermeira, enfim. E eu paguei lá adiantado, a minha clínica pagou lá para o senhor, a parte do hospital, e o senhor, eu recebo do senhor parcelado. O que eu posso fazer? Eu falei assim, olha, doutor, eu sou um pastor, meu vivo de ajuda de custo, minha ajuda de custo é muito pouco, diante de um valor tão alto como esse, né? E o senhor naquela época ganhava, acho que era R$500, 500 e pouquinho, era meu salário. E eu não tenho como nem ver como eu vou pagar o senhor, mas eu não posso ficar sem a cirurgia. O senhor vê o que o senhor pode fazer. Aí ele me diz assim, não tem problema, nós vamos fazer o tratamento, vamos fazer a cirurgia. Depois a gente senta e acerta essa parte financeira. Agradeço muito o senhor, doutor Horácio, né, de Atibaia, que fez a minha cirurgia. Doutor, eu estou até hoje bem, graças a Deus, né? O senhor foi um bom médico, né? E eu tenho orado muito pelo senhor, pela vida do senhor depois. Porque se não fosse o senhor, se não fosse Deus ter usado o senhor, eu estava hoje com o ouvido com problema até hoje, tinha perdido a audição. Então, nós marcamos a cirurgia
E eu cheguei e falei pro regional, falei, pastor, os gabinetes nem a igreja quis pagar a minha cirurgia. Aí ele diz assim, olha, pastor Israel, e o que você vai fazer? Eu falei assim, não, o médico vai fazer a cirurgia. Eu não posso ficar sem fazer a cirurgia, o médico vai fazer o tratamento. Se dispôs a fazer o tratamento, por conta dele, ele já pagou o hospital, sem ter a certeza que vai receber, ele já pagou lá o hospital, e já está marcada a cirurgia que vai ser feita, e ele me disse assim que depois que a cirurgia, que ele fizer a cirurgia, nós vamos sentar e vamos ver de que melhor forma que ele vai fazer para estar recebendo aí o valor do tratamento da cirurgia. E o regional, pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, agradeço muito a Deus pela tua vida, pastor Edivaldo. O senhor é um homem de Deus. Era meu regional do Jaçanã. Quem lembra dele no Jaçanã, está vendo esse vídeo? Pastor Edivaldo, do Jaçanã. O senhor é um homem de Deus, pastor Edivaldo. Eu aqui não falo só defamando os pastores, não. Falo mal de um de outro, não. Eu estou aqui pela verdade. Falo a verdade. E falo também bem daqueles que fazem o bem. Pastor Edivaldo, o senhor foi um homem de Deus. O senhor me ajudou, pastor Edivaldo. O senhor sim, o senhor me ajudou. Pastor Edivaldo diz assim, pastor Israel, pode fazer a cirurgia. O senhor não vai pagar um tostão, nem que eu tenha que pagar a minha ajuda de custo, que eu ganhe mais, nem que eu tenha que tirar do meu salário. Eu vou tirar do meu salário, nem que eu tenha que tirar. Eu vou tentar conseguir com o bispo daqui de Guarulhos, se ele consegue me ajudar. Bispo Antônio Melo, né? Bispo Antônio Melo, Deus abençoe o senhor também. Eu orei muito pela vida do senhor, Bispo Antônio Melo, porque o senhor se compadeceu e o senhor e o pastor Edivaldo, vocês dois, me ajudou a pagar minha cirurgia, porque a igreja não pagou. Não foi a igreja que pagou, não. Foi o senhor e o pastor Edivaldo que me deu o dinheiro para cobrir os cheques lá que eu tinha dado para o doutor. Então, ele falou assim, pode fazer a cirurgia, não se preocupa, vai, faz o seu tratamento. Importante que você esteja bem. Bom, eu fui lá e fiz a cirurgia. E aí o médico dividiu para mim 5 vezes, eu dei 5 cheques, né, para o médico. E todo mês, pastor, ele me dava o dinheiro para cobrir o cheque, pastor Edivaldo. Ele e o bispo Antônio Melo, os dois me ajudou. Então, e tá aí. Você faz. Se eu como pastor, o gabinete, os deputados, os políticos da igreja não me ajudou, vai ajudar você, obreiro? Vai ajudar você, ou que é membro? Que dá o seu voto, que trabalhar, se empenhar para eles? Esquece. Eu tive essa má experiência. Posso falar aqui porque eu vivi isso, né? E hoje, uma pessoa também me ligou relatando um fato. Ela mandou até um áudio aqui, falando de um fato que ocorreu acontecido aqui na Zona Sul, São Paulo, na Avenida Atlântica. Ali tem uma igreja universal. Antigamente era Roberto Kennedy, não sei se vocês conhecem. E aí na época da política, os pastores pegou os obreiros e deu o panfleto para os obreiros fazer a panfletagem para poder distribuir os folhetos para o povo na rua. E os obreiros saiu para fazer a distribuição do folheto. E um casal de obreiro na rua, na calçada, um carro desgovernado, né, atropelou o obreiro. Atropelou o obreiro e a obreira. Morreu ali na hora os dois. Quando o socorro chegou, quando chegou o bombeiro, né, o socorrista, já estava mortos o casal de obreiro. E o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver, tudo tem a ver. Porque essa pessoa, essa minha amiga, essa colega, ela me falou o seguinte, ela era obreira nessa época. A mãe dela também era obreira, eles viram tudo isso aí. E esse casal de obreiro foi sepultado pela prefeitura. Sabe, o trabalho da prefeitura, bem simples, lá o sepultamento, porque a igreja não ajudou. Os candidatos que ele estava dando os folhetinhos, não ajudou nem no sepultamento. Nem deu um sepultamento digno para esse casal de obreiro que faleceu ali no acidente, trabalhando de graça para eles, trabalhando para os candidatos. Nem a igreja pagou o sepultamento, ele foi sepultado pela prefeitura.
pelo serviço da prefeitura, né? Esse foi feito o sepultamento deles pelo o serviço da prefeitura, que nem os candidatos que ele estava prestando serviço e nem também a igreja que o pastor mandou eles fazer isso, né? Então, obreiro, pensa bem, cuidado quando você pegar um folhetim, se acontecer alguma coisa com você também, possa ser que você também não vai receber nada, né? Não vai receber nenhum tratamento, nenhum apoio, nem a solidariedade, né? Então tá aí meu relato, tá aí mais uma história, tá aí a respeito da política. Cuidado, né? Se você gostou desse vídeo, quero que você dê o seu ok, curte aí a minha página, inscreva aí no meu canal. Se você também é um ex-pastor, se você é um ex-obreiro, se você é um ex-membro, tem o seu relato, quer relatar, o meu telefone para o seu contato, para o meu contato, é o 011 São Paulo 998 39 8018, é o WhatsApp. Meu e-mail, moreiraisrael@yahoo.com.br. Inscreva no meu canal, deixa também aí o seu relato e dá um ok, curte aí minha página. Estou orando por você, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, logo em breve. Vamos em frente, estamos aqui pela verdade, somente a verdade, estamos aqui pela verdade.